Eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito admirado e quero desafiar você. Eu comecei a fazer uma releitura do Novo Testamento e eu confesso para os irmãos que eu fiquei assim muito intrigado como a cabeça dos fariseus se parece com a nossa cabeça. A cada vez que eu estou lendo, eu estou pensando, meu Deus, como a nossa cabeça se parece com a cabeça desses caras. E eu não sei se, claro, tudo tem um propósito, mas a gente fica pensando um pouco, né? Deus me permitiu fazer um curso na área de filosofia, e filosofia ensina a gente a pensar um pouco. Eu sempre comecei a pensar, desde que eu me converti com 17 anos de idade, hoje eu vou fazer, em junho, 34, mas começava a pensar hoje, como o pastor Milton disse aqui, viaja em vários lugares, Deus tem permitido também eu estar viajando em vários lugares, e a gente tem uma visão mais macro da realidade. Eu sempre questionei muitas coisas. Por exemplo, todas as vezes que eu chego em um lugar, o pastor me pega, vai caminhando, fala, pastor, aqui na igreja, está uma benção, mas ele vai conversando, mas só tem um problema aqui na nossa cidade. Quando ele já fala assim, só tem um problema na nossa cidade, ele não precisa nem falar qual é o problema, que eu já sei, é a divisão da igreja e dos pastores. Eu não preciso nem, todas as vezes, a mesma história. Chega em um lugar, vai falar, mas aqui a cidade tem um problema sério. Ele não precisa nem falar que eu já sei, é a divisão dos pastores e das igrejas. Eu fui juntando essas coisas. Ontem, pastor Milton falava sobre a expiação, que coisa tremenda. O que Jesus fez por nós. Quando você pega aquela ilustração do bode, um que era sacrificado, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça e confessava, o bode ia embora, e o outro ia embora. E tanta coisa falando do sacrifício de Jesus. Eu pensei durante muito tempo que apenas eu tinha problema na área de culpa, mas eu fiquei assustado. Por exemplo, o autor Mark Bubeck, no seu livro Vencendo o Adversário, diz que a culpa infundada é uma das enfermidades que mais comumente atacam os crentes de hoje. Há um outro autor chamado David Seaman, que é um conselheiro cristão de muitos anos, e ele diz que este é o problema que mais surge no gabinete pastoral. Ele afirma que é a enfermidade que mais comumente ataca os crentes. Li a outra afirmação de um psicólogo, David, não sei o que é lá, não sei ler o nome direito em inglês, é um psicólogo cristão. Ele diz, não é que eu estivesse esperando que o perfeccionismo fosse um problema, mas ele parecia brotar como tema de quase todas as pessoas que vinham procurar aconselhamento comigo, e infelizmente este homem só aconselha praticamente crentes. E eu me deparei com este paradoxo. Como nós que pregamos a cruz somos o povo que mais tem problema com culpa. Não sei se você já parou para refletir sobre isso. Mas se esses autores estiverem corretos, há uma questão que precisa ser resolvida, porque nós pregamos a cruz, nós pregamos a graça, nós pregamos o perdão de Deus, e somos o povo que mais problemas tem com culpa. Tem alguma coisa estranha nisso? O que há por trás para justificar? Problema, não tem como trocar isso. Problema de divisão, problema de culpa e tantas coisas. Bom, eu descobri que eu acho que há um fator muito sério chamado o espírito da religiosidade. Quero ler com você em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Eu vou ter que pedir a unção da prosperidade do tempo aqui, porque isso daqui poderia ser falado em muitas horas. Vamos ficar de pé todos nós. Mateus 16, versículo 6.
aqui. Ok. Pode rodar até embaixo aí. Ah, cadê o controle? Você tem? Mateus 16. Se estiver com, pega um pouco de água para mim. Mateus 16, versículo 6. Água. Esse vai alcançar o ok. Hã? Mateus 16, versículo 6. Vamos ler todos nós? E Jesus lhes disse: vede e dá esse conselho para o seu vizinho, fala para ele assim: vede e fique atento com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Vamos lá, Paulo também faz um alerta em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, versículo... será que eu errei o texto? Ah, não, está aqui. Versículo 6. Ele diz: não é boa a vossa jactância. Olha para o seu vizinho e fala para ele assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Diga para ele: lance fora o velho fermento, para que você seja nova massa, como sois de fato sem fermento. Vá lá em Gálatas, que foi uma outra igreja contaminada por esse fermento de religiosidade. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Olha, gente, o teor deste texto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que vem da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corríeis bem. Fala para o seu vizinho: você corria bem. Diga para ele: quem te impediu de continuar a obedecer à verdade? Diga para ele: essa persuasão não vem daquele que te chamou. E alerte ele mais uma vez, diga: um pouco de fermento leveda toda a massa. Lucas capítulo 15. Este é o texto que nós vamos... Tem um microfone com fio. De repente um microfone com ele está cortando bastante. Se tiver um com fio... Lucas capítulo 15, esse vai ser o texto que nós vamos trabalhar. Aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Vamos ler essa parte? Este recebe pecadores e come com eles. Versículo 11, e continuou: certo homem tinha o quê? 2 filhos. Fala para o seu vizinho: 2 filhos. Diga para ele: 2 mentalidades. O mais moço deles disse ao pai: pai, há uma coisa importante. Todas as vezes que o menino aqui chamar o pai de pai, você vai repetir pai. Amém? Não é quando a Bíblia falasse, se referia ao pai, não. Quando ele chamar o pai de pai.
E o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte que me cabe dos bens, e eles repartiam os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá viveu lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de consumir tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu morro aqui de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel ao dedo e sandália dos pés, e trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho que estivera no campo, agora preste atenção, cada vez que o filho chamar o pai, quando ele chamar o pai de pai, você vai repetir comigo, amém? Só quando ele chamar. O filho mais velho que estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou: que negócio é esse que eu estou escutando aqui? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sequer tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Quantas vezes o rapaz chamou o pai de pai? Nenhuma. Versículo 31, vamos ler todos nós agora? 31 e 32, vamos lá? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Coloca a mão no seu coração. Senhor, nós oramos para que nessa manhã o Senhor faça aqui uma obra de milagre. Senhor, por favor, há muita coisa para ser falada, mas eu peço que somente aquilo que está no teu coração. E o Senhor nos ajude a escutar com o nosso espírito, Pai, e que, ó Pai, essa palavra seja uma palavra para trazer cura, para fazer diferença na nossa vida. Pai, nós queremos quebrar essa resistência da religiosidade na nossa vida. Senhor, de fato, em nome de Jesus, que esse velho fermento da religiosidade seja lançado fora. E que haja, Pai, um mover restaurador do Teu Espírito no nosso meio. Sela este lugar e nos abençoe, em nome de Jesus. Antes de você se assentar, dá um abraço gostoso na pessoa do seu lado. Tem. Tem. Ah, tem. Não vai, né? Acho que ele está fazendo um outro ali para mim. Tem que colocar perto. Tá bom. Amém.
Eu me converti aos 17 anos de idade, nasci, cresci numa igreja presbiteriana, uma igreja de cunho tradicional. Fui pastor presbiteriano do Brasil, por 3 anos. Aí depois, eu queria continuar, mas não me quiseram. Aí falou, você escolhe, ou vai ser expulso, ou sai de livre vontade. Falei, bom, então deixa eu sair. Mas eu confesso que eu queria ficar lá, mas não foi possível. Mas eu sou muito grato a Deus por tudo que eu aprendi. Mas, quando eu nasci de novo com 17 anos de idade, faz sempre pro seu vizinho, ó. Com 17 anos de idade, a minha igreja estava passando por um momento de grande avivamento. Era um mover muito forte de Deus. Imagine um novo convertido que nasce de novo. Eu já era filho de presbítero, nasci naquela igreja, cresci naquela igreja. Com 17 anos eu me converto. E num gás muito forte. Muito, de passar a noite, de expulsando demônio, de ir para monte, e subir monte, tudo que você imaginar. E comecei a ter muitas experiências na área de libertação. Aí, como a Neuza disse antes, eu virei fã da Neuza. Comecei a ler os... Tá pronto esse daí? Não, né? Comecei a ler os livros. E comecei a praticar, e naquele fogo, naquele gás. Para os irmãos terem ideia, com 7 meses de convertido, meu pai era um empresário, tinha uma boa condição financeira, e eu quis ser missionário. Eu fui parar lá em Sertão do Pernambuco, com 7 meses de convertido, e fiquei 1 ano e 2 meses. E eu falava assim, quando eu estava em treinamento, o pessoal falava, lá no sertão tem que tomar água amarela. Eu falei, não, eu só estou aqui para ser treinado, mas água amarela eu não tomo, não. Dessa água eu não beberei, mas fui tomar água amarela. E gostei tanto da água que eu fiquei 6 meses, o treinamento era 6, eu fiquei 8. E no meu coração eu tinha desejo de ficar lá. Isso era coisa que estava, eu tinha 18 anos de idade. E voltei naquele fogo, naquele gás muito grande, mas eu já não sabia, já não percebia, mas algumas coisas estavam acontecendo na minha cabeça. Quando eu voltei dessa missão, e comecei um treinamento na minha igreja com área de libertação, comecei com 40 e poucos alunos, até desse testemunho para Neuza. Só hoje, depois de 15 anos mais ou menos, eu fui entender por que a minha turma começou com 40 e mais ou menos 5 alunos e terminou com 5. E dentre eles a minha mãe. E todo mundo revoltado comigo. O pessoal estava muito bravo. 40 e tantos alunos, 5. E os anos foram se passando, entrei no seminário teológico. E para encurtar a conversa, com mais ou menos 22 anos de idade, eu fui parar na sala de um neurologista. Fui parar na sala de um neurologista, precisei fazer uma eletro, porque eu me deparei com um quadro extremo de estresse. 22 anos de idade. Eu comecei a ter umas dores de cabeça muito grandes, uma fadiga, um cansaço, um estresse terrível. Mas eu percebia que não era apenas eu que tinha esse cansaço. Hoje eu descobri que a maioria dos nossos estresses também é sintoma de religiosidade. Eu descobri porque que quando Jesus veio o povo estava cansado. Ele disse, vinde a mim vós que estáis. Diz que as multidões estavam aflitas e o povo de Deus estava esgotado. Eu com 22 anos estava esgotado e eu percebia que não apenas eu, mas a liderança com a qual eu trabalhava, o pastor, quando você olhava para ele, como é que você está? Estou cansado. E você? Cansado. Estava todo mundo quebrado. 22 anos eu não aguentei mais, eu tinha uma dor de cabeça que me infernizava, e lembre que eu era um guerreiro. Eu já li os livros da Neuza, já viajava, já participava do seminário, já dava aula. Eu entrei em guerra, amarrava, repreendia, mandava embora, queimava, quebrava, repreendia, ungia, fazia tudo, mas aquela dor de cabeça não parava de me perturbar.
Quando eu fui até um neurologista que era crente, ele era inclusive um presbítero da igreja presbiteriana, ele não me conhecia, fez aquele exame de eletro, e eu nunca vi aquilo, irmãos. Quando ele pegou o meu eletro, parece que aquele homem foi tendo revelação. Ele olhava o eletro, olhava para mim e foi entregando. Ele falou: você se cobra muito, né? Sim. Você se culpa muito? Sim. E ele foi descrevendo. E ele olhou para mim e disse: continue assim, quando você tiver 40 anos, você vai ser um pastor calça frouxa. E claro que na hora dentro de mim eu falei: está amarrado em nome de Jesus. Mas eu descobri que o cristianismo não tem apenas mártires, pessoas que morreram pelo cristianismo. Há a possibilidade de pessoas morrerem de cristianismo sujo. Existem mártires, gente que esse cristianismo contaminado está matando. Eu achei tão interessante, porque eu comecei a pensar e a refletir e fui caminhar nas Escrituras, e eu achei incrível, porque eu comecei a pensar que a igreja não deu muita atenção a este espírito. Quando nós geralmente falamos de religiosidade, muitas vezes nós pensamos na vida dos pagãos, dos idólatras, dos católicos, ou quando muito pensamos na religiosidade no que tange a uma vida hipócrita. O cara é uma coisa na igreja e uma coisa no mundo. Mas eu fui percebendo, na medida que eu fui lendo a palavra, refletindo, que religiosidade era uma coisa muito mais complexa, muito mais profunda. Eu achei interessante porque a igreja não falava tanto desse espírito. E, meu irmão, se você pegar o Novo Testamento, você vai descobrir que praticamente cada capítulo do Novo Testamento vai aparecer as palavras fariseu, saduceu, escriba. É incrível, mas parece que em cada lugar que Jesus estava, esses religiosos estavam ali para se opor ao ministério dele. E eu cheguei à conclusão de que o espírito que mais enfrentou o ministério de Jesus foi o espírito da religiosidade. Não sei se você já parou para pensar, mas as palavras mais duras, mais veementes, faladas pelo mestre, foram a quem estava contaminado por essa religiosidade. Eu fiquei mais perplexo ainda, quando estava lendo nos evangelhos, no julgamento de Jesus, eu descobri que a primeira cusparada que Jesus levou na face não foi de um soldado romano. Havia 70 pastores que estavam reunidos num lugar chamado Sinédrio. E o pastor presidente, chefe da convenção, quando disse: está condenado, foi um destes pastores, um desses sacerdotes que se vira para trás e cospe na cara de Jesus. Mais surpreso fiquei quando li que a Bíblia mostra que pessoas com esta marca de religiosidade entregaram o mestre para ser crucificado. Até um pensador chamado Dostoiévski, ele afirma que se Jesus viesse nos nossos dias, ele seria uma vez mais crucificado por nós. E Jesus diz: cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Eu descobri que há alguns tipos de religiosidade. O primeiro tipo de religiosidade eu chamei de religioso ímpio. Religioso ímpio é muito fácil você ver. Por exemplo, no avião, você entra no avião, você olha para o lado, cara. Às vezes é um cara que não tem nada de Deus. Mas ele diz: graças a Deus. Né? Graças a Deus. O cara está na hora de morrer: meu Deus. Não é verdade? Então esse é o religioso ímpio. Não tem nada de Deus, mas ele tem algumas coisas. Por exemplo, Semana Santa, por exemplo, lá em Vitória, na Semana Santa, a gente foi procurar uma churrascaria para comer. Irmão, que luta, não achava nenhuma churrascaria aberta. A pessoa não tem nada de Deus, mas ela guarda alguns rituaizinhos. Então esse é o chamado
religioso ímpio. O segundo religioso que eu descobri é o religioso padrão. Esse religioso, geralmente a gente fala nele. Este talvez é o que a gente mais conhece, é aquele que é marcado pela hipocrisia. Sim, ele tem uma vida na igreja, uma vida lá fora. Então a marca é esta duplicidade de vida, de comportamento. Então esse é o religioso padrão. Mas o que eu descobri também, e é disso que a gente vai falar aqui, que há a possibilidade de haver um cristão, eu não diria nem ele religioso cristão contaminado, mas um cristão sincero, honesto na sua fé, salvo, no entanto, contaminado. E é disso que eu queria pensar um pouquinho aqui com os irmãos. Primeiro, a linguagem na Bíblia para falar da religiosidade é a linguagem do fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E eu comecei a pensar um pouquinho sobre fermento. O que há no fermento? Quais são as características do fermento? E como é que ele pode nos ajudar a descobrir a natureza desse espírito de religiosidade? E eu descobri a primeira coisa. Primeiro, o fermento pouquíssimo é necessário para contaminar. Todo mundo sabe que se você pegar a massa e colocar muito pouco fermento, este pouquinho de fermento, ele vai contaminar tudo. Religiosidade é só um pouquinho. Jesus diz, cuidado, porque às vezes você tem a palavra, você tem o evangelho, você tem a massa, você está com a Bíblia na mão, mas uma pitada desse fermento pode contaminar a sua massa toda. 2, eu descobri que este é o espírito em que há maior dificuldade de discernimento. Se eu perguntar como é que age o espírito da prostituição, age levando a pessoa a se prostituir. Como é que age o espírito de Jezabel? Age no controle, age na feitiçaria, age no autoritarismo. Como é que age o espírito na área tal? Aí cada um de nós vai descrever. Agora, como é que age o espírito da religiosidade? Porque o cara continua lendo Bíblia, ele continua vindo para a igreja, ele dizima, ele ora, ele jejua. Olha a dificuldade de discernir esse fermento. 3, ele tem altíssimo poder de influência. Se você vai descobrir, pesquisar um pouquinho sobre fermento, diz o autor aqui que é uma variedade de enzimas que ataca praticamente qualquer tipo de material. Se você coloca fermento em qualquer lugar, aquilo é poderosíssimo para influenciar. Então, religiosidade, fermento de religiosidade tem altíssimo poder de influência. 4, produz alterações profundas. Fermento não apenas influencia, mas ele altera a química da massa. Ele afeta a composição química. Um crente contaminado, evidentemente, ele vai passar por mudanças. 5, eu descobri também que nem tudo que cresce vem de Deus. Você pega aquela massa grande, fermento da religiosidade pode fazer crescer, mas o povo está crescendo e está morrendo. É um crescimento de morte, é como se fosse uma célula cancerígena, multiplica, mas está matando. 6, ele produz morte espiritual, emocional e olha, até física. Morte espiritual, emocional e até física.
Se você ler em 2 Reis, não precisa abrir para a gente caminhar um pouquinho rápido. Você conhece aquele texto de Eliseu, em que os profetas estavam fazendo aquele cozinhado, e eles foram pegar, segundo um autor, eu esqueci o nome dele, ele diz que essas eram colossíntidas. Elas eram muito parecidas com pepinos. E eles foram pegar pepinos, mas havia um paralelo, que eram essas colossíntidas. Só que a colossíntida matava. E o povo confundiu. Ei, religiosidade parece, tem aparência, mas mata. Quando o povo coloca aquele troço, está misturando, está pensando que é coisa boa, que aquilo vai edificar, vai fortalecer, vai trazer vida, de repente o povo sente que aquilo está trazendo morte e as pessoas gritam, morte na panela. Aquilo não era o genuíno alimento. Duas mentalidades. Quando nós lemos o texto de Lucas, eu queria que você mantivesse esse texto aberto, Lucas 15. Lucas 15. Eu disse para os irmãos que praticamente para cada lugar onde Jesus estava, sempre havia a oposição de um religioso contaminado. E para não fazer diferente, no capítulo 15, quando Jesus estava ali comendo, conversando, trabalhando com alguns pecadores, quem é que estava ali? Os fariseus, mais uma vez. E aí, eles ficavam muito intrigados, porque a questão dos fariseus era como ele recebe pecadores e come com eles. Com base nessa afirmação, Jesus vai contar 3 parábolas. A primeira parábola da ovelha perdida, depois ele vai falar da parábola da dracma perdida, e depois ele vai falar da parábola do filho pródigo. Mas lembre você que esses temas são nós, tradutores, que deram. Mas um tradutor poderia muito bem colocar, ao invés da parábola do filho pródigo, ele poderia colocar a palavra dos 2 filhos pródigos. Jesus inicia essa parábola falando que certo homem tinha 2 filhos. 2 filhos. Fala para o seu vizinho, 2 filhos é igual a 2 mentalidades. A primeira mentalidade era de filho, de alguém que reconhece que é filho. Agora olha esse insight que o Senhor trouxe. O outro também era filho. Irmão, presta atenção. Esse filho mais velho não era religioso ímpio e também não era religioso padrão. Não era um religioso hipócrita. Por quê, pastor? Em primeiro lugar, ele era filho. Segundo, para resolver essa questão, é o próprio pai que o chama de filho. Olha a afirmação do pai no final: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. O pai não diria isso para um religioso hipócrita, fariseu endemoniado. Os religiosos endemoniados, João Batista chamou de raça de víbora, Jesus diz, vós sois filhos do diabo, mas aqui o pai diz, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Agora tem um problema, você está contaminado. Apesar de filho, a sua mente funciona com alguns elementos que não te dão o direito, a graça de viver como filho.
Então, olha, essa parábola traz para nós a luz de que na igreja nós podemos ter filhos de Deus que se sentem, que se acham filhos, e a possibilidade de filhos de Deus contaminados por esta religiosidade. Vou passar rapidinho por isso. O que é ser filho? Com base nessa parábola do filho pródigo, ser filho, em primeiro lugar, é ter Deus como pai. O filho sabe que Deus é pai. Se você olhar neste texto, capítulo 15, você vai ver por diversas vezes que ele diz: meu pai, irei ter com meu pai, e lhe direi pai, 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 pai. Esse garoto sabia que o pai era pai. Ele tinha certeza disso. A segunda marca do filho é que ele sabe que é herdeiro. Ele chega até o pai e diz: pai, dá-me a parte que me cabe dos meus bens. Eu sou filho, por isso eu sou herdeiro. 3. Ele é consciente da sua liberdade. Ele não serve ao pai por medo. Se ele servisse por medo, ele não sairia de casa. Ele também não serve ao pai porque ele teme o diabo. Aliás, alguns de nós crentes, a gente devia mudar aquele versículo da Bíblia que diz que o Espírito convencerá o homem. Tem gente que é o diabo que convence. O cara ora por causa do diabo, o cara não dá brecha por causa do diabo, o cara se santifica por causa do diabo. Mas aqui é diferente. Ele é filho e ele tem consciência da sua liberdade. Ele serve ao seu pai dentro desta voluntariedade. Ele não serve por interesse. Outra marca do filho é que ele é ser humano. Ele é passível de erros. A Bíblia não fala, mas há a possibilidade de que este garoto estivesse cheio de sonhos, de projetos. Talvez as suas intenções ao sair de casa fossem as melhores possíveis. Mas lá adiante ele quebra a cara. Veja bem, querido. O filho é ser humano, ele pode errar, ele pode tomar decisões erradas, ele é passível de erros. Outra marca, a marca do filho é que ele é suscetível ao arrependimento. Fala para o seu vizinho: a marca do filho não é ausência de pecado, de erro e nem de fraqueza. Diga: a marca do filho é o quebrantamento. Este filho toma uma decisão errada, mas porque ele é filho, diz o texto que lá adiante ele cai em si. E ele se quebranta. Ele diz: irei ter com meu pai. É a marca do quebrantamento. Ele é passível de erros, mas ele tem este coração arrependível, quebrantado. Mas, como filho, ele pode ser contaminado pela religiosidade. E aonde que está aqui a religiosidade, a possibilidade da religiosidade nesse filho? Veja você, lá no versículo 17. Então, caindo em si, disse: olha lá, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Aí ele ensaia o discurso, né? Aqui ele está ensaiando, ele está refletindo. Ele diz: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aqui aparece o capetão da religiosidade. O que ele diz em seguida aí? Vamos lá? Trata-me. Mais uma vez, trata-me. Aí ele se levantou, foi até o pai, e aí o pai de longe o viu, correu, abraçou e beijou, e o filho lhe disse. Aí ele vai falar o que ele ensaiou, olha lá, versículo 21, aí ele vai colocar em prática, ele diz: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí quando ele ia falar, me trata, o pai bota a mão na boca dele. Ele nem conseguiu falar, me trata como um trabalhador. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia falar, o pai bota a mão na boca dele e fala: para aí. O pai, porém, chamou o servo e disse: esse aqui é meu filho. Ele veio a mim quebrantar. Traz a melhor roupa, o melhor anel, a sandália. Vamos fazer uma festa.
Mas o meninão já estava lá, já estava pensando, eu errei, eu pequei, e a partir de agora eu vou ser um filho de segunda categoria. A carne religiosa quis emergir. Me trata como um trabalhador. Mas o pai fez o contrário, lhe deu a melhor roupa, o anel, sandálias, novilho, cevado, alegria, gozo e festa. Mas é interessante. Do mesmo jeito que Jesus contou a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho que se perdeu, ele poderia ter parado essa parábola aqui e colocado um ponto final. Mas ele quis ilustrar para nós que havia um outro pródigo dentro de casa. Que havia um outro pródigo que não saiu de casa. Essa história de alegria, gozo, festa foi motivo de tragédia na vida deste filho mais velho. Eu quero pensar com os irmãos um pouquinho em 10 evidências da religiosidade. 10 evidências. Eu queria pedir aos irmãos, deixa o Espírito Santo falar com você. Quando ele falar com você, não lembra lá do fulaninho, pensa em você. Porque, irmãos, eu vou ser sincero com os irmãos, isso daqui me deixou numa crise profunda. Mas eu acho que é uma coisa que pode mudar a nossa vida. Que pode fazer você morrer pelo cristianismo e não de cristianismo contaminado. Primeira evidência de religiosidade. Aí, olha. É mais comum na vida de líderes. Fala para o seu vizinho, religiosidade não é sintoma do filho mais novo. É sintoma na vida do filho mais velho. Fala para ele, novo convertido não tem religiosidade. É só o filho mais velho. E é interessante se você olhar versículo 25, que o filho mais velho, onde é que ele estava? Estava onde? Não, ele estava no campo. O que ele estava fazendo no campo? Trabalhando para o pai. Está fazendo a obra. O filho mais velho estava lá no campo. E é este filho mais velho que está no campo que Jesus está dando uma cutucada. Olha, você que é filho mais velho, está no campo. Você é o alvo número 1 de Satanás nessa área da religiosidade. É você que ele quer colocar este fermento. E é um pouquinho. Irmãos, eu tenho descoberto que a maioria das pessoas machucadas, adoecidas por causa de religiosidade, assim o foram por causa de um líder que estava muito contaminado. E o diabo quer pegar o líder, porque se esse líder estiver contaminado, ele vai contaminar outros. Se na panelinha de comida devocional, espiritual, se nos sermões que ele prega, ao invés de pepino, houverem aquelas colossíntidas, parece com o pepino que traz vida, parece com o evangelho, mas tem morte. É dessa comida que o pastor vai pregar todo domingo para os crentes. Vai, come, meus irmãos. E o povo vai comendo, e vai matando um, vai matando o outro, vai matando, até que alguém se levanta e diz, morte na panela. Para! Fala para o seu vizinho, líder infectado. Igreja infectada.
Segunda evidência de religiosidade. Olha aí, sente o mistério aí, hein? Vou apertar, hein? Olha o mistério aí. Oh, Deus! Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que negócio é esse? Ele chegou e disse mais ou menos assim: olha, tem algo diferente aqui nessa casa. Tem algo aqui que está soando mal aos meus ouvidos. Eu não concordo com isso que está sendo feito aqui. Irmãos, eu creio que esta é uma das marcas mais trágicas de religiosidade no nosso meio. A nossa rigidez teológica. Quando o nosso pensamento, nós achamos que o meu pensamento, a minha visão é a correta e eu me fecho. Se eu não souber lidar com as diferenças, o meu comportamento se assemelha com um dos fariseus. Irmãos, prestem atenção nisso. No meio evangélico, falar o que se pensa. E se pensar algo que diverge nas questões mais bestas, o cara pode perder a cabeça. O cara pode ser expulso. Ele pode ser tratado como um liderado de segunda categoria. Ele pode ser tratado com a mais profunda indiferença. E mais, nós temos um problema sério. Quando nós pegamos uma doutrina, uma linha de pensamento, a gente pega essa linha e às vezes a gente idolatra tanto isso, que quem discorda disso passa a ser nosso inimigo. Quando idolatramos uma doutrina, passamos a nutrir ódio por pessoas. Só que o que para aqueles homens era ortodoxia, para Jesus aquilo nada mais era do que dureza de coração. Na verdade, eu descobri que a gente mistura doutrina com gente. Você crê em quê? Eu gosto de G12. Aí eu não gosto de G12. Aí eu pego você e o G12, boto num saco só e elimino da minha vida. Você crê em quê? Eu creio em maldições. Eu não creio em maldições. Eu vou pegar maldições e você, vou botar dentro de um pacote e vou eliminar você da minha vida. E por causa de uma discordância, embora eu te chame de irmão com a boca, no coração você é um adversário. Eu me lembro que na saída da minha denominação, eram mais ou menos uns 70 líderes. Eu não estou falando mal deles, já até citei o nome, mas esse é um problema todo nosso. Não estou falando que é de tradicional, nem de pentecostal. É nosso, é de tradicional, é de pentecostal, é de todo mundo. É nosso, é aqui, é agora, é da gente. Não estou falando para justificar. Mas eu me lembro que após eu ler minha carta de desligamento, olha, irmão, se eu recebi um aperto de mão, foi muito. Tinha até um pastorzinho que se aproximou de mim. Quando eu fui passando no corredor, eu só vi as caras assim. Coitado. Eu não estou falando mal deles. Eu estou falando mal da gente. Porque nós somos a mesma coisa. Quem pensa diferente da gente é adversário, não é irmão. Eu me lembro, eu fiz um seminário que eu precisei viajar muitas horas para fazer.
o pastor leu um livro meu, Saindo do Cativeiro. E ele falou, olha, eu gostei do seu livro. O irmão pode vir dar um seminário na nossa igreja. E aí foi um seminário em outro país até. Aí eu fiquei muito feliz. Falei, vou. Mas eu confesso que eu tenho algumas dificuldades. Por exemplo, não cite a Neuza Itioca na nossa igreja. Falou. Não, o pessoal não gosta. O Russell Shedd pode citar. O Russell Shedd o pessoal gosta aqui. A Neuza Itioca não cita. Então já foi falado. Não, fica tranquilo. Não preciso falar o nome. Mas tudo bem, fica tranquilo. Mas eu gostei do seu livro. Olha, o seu livro vai nos ajudar. Moço, quando cheguei naquele aeroporto, aquele homem falou, meu irmão, deu aquele abraço gostoso, falou, Deus, glória a Deus, me abraçou, e pegou mala, e vamos lá, papapá, e botou no carro, e levou, e aí naquele dia mesmo, aquele restaurante levou, comemos aquela comida gostosa, falou, Jesus maravilhoso. Primeira noite eu preguei, nada confrontou a teologia daquela igreja, aí na noite levou a gente para jantar, e fomos jantar, e saiu, coisa maravilhosa, mas no segundo dia, irmão, eu falei alguma coisa que não concordava. Aí já chegou e falou assim, os irmãos vão lá pro hotel e aí a gente vai resolver aqui. Aí no hotel, já no segundo dia, Mitex. A hora foi passando. Eu, pastor, vai deixar a gente com fome? Não, vai chegar uns Mitex aí. Eu falei, então tá bom. Aí de noite, aí eu falei com minha esposa, eu aprendi isso com ela. Eu falei, amor, tem que falar. Aí acabamos a ministração, aí ninguém falou nada de nos levar em lugar nenhum, porque aí o pessoal já não estava concordando. Ele pessoalmente, o povo geralmente concorda, mas já não é um problema. O povo quer. Aí já que ele não falou nada, aí eu cheguei e falei, pastor, nós precisamos comer, alguém vai nos levar? Sim, eu vou ver alguém para levar vocês. Aí já vi alguém. Aí a sequência foi assim, primeira noite, jantar, segundo, marmitex, no terceiro dia, ele nem se despedir da gente foi. Da secretaria da igreja, foi a menor oferta das igrejas que eu fui, e nem se despedir. Por quê? Porque quem pensa diferente se torna adversário. Irmãos, presta atenção. Eu acho que se fosse nos dias de hoje, quando Jesus disse, no céu vou fazer moradas, eu acho que se fosse hoje, Jesus ia falar assim, no céu irei fazer para vós alguns condomínios fechados. Eu fico pensando, do jeito que está, vai ter que ter condomínio fechado no céu, Deus. E vai ter alguns que vai ter cerca elétrica, de tudo quanto é lado. Aí você vai ter o condomínio fechado dos irmãos, fulano de tal, aqui vai ter o G12, aqui vai ter não sei quem, aqui vai ter não sei quem, tarará. Ou vai haver a possibilidade de gente que não vai entrar no céu, porque primeiro no céu não vai ter divisão. Então eu descobri que tem gente que não está preparada para subir para o céu, porque o cara não sabe respeitar os pensamentos. Quem pensa em alguma coisa diferente da mais besta vira adversário. Eu comecei a olhar isso na Bíblia. Por exemplo, tinha um texto que me intrigava, aquele texto de Jesus e Maria. Não sei, eu lembro que disse o pastor ali na igreja, eu falei, meu Deus, mas que coisa estranha. Quando Jesus ficou lá no templo, ele era criança. Aí ele ficou lá, aí depois Maria veio e fala com ele, meu filho, o que você fez isso comigo? Por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estamos desesperados. Aí Jesus olha e diz assim, por que me procuráveis? Não sabias que me cumpri estar na casa de meu pai? E toda vez que ele fala, mas que Jesus mal criado aqui, hein? Como é que responde assim a mãe e o pai? Eu fico intrigado porque que a Bíblia não esconde as coisas. Eu, se fosse escrever a Bíblia, eu colocaria assim, e Jesus respondeu a sua mãe, mãe, me desculpe, mas foi um lapso. Me perdoe, mas eu me esqueci. E aí o texto em seguida diz, e está lá, e era-lhes em tudo submisso, estava lá. Ao mesmo tempo que ele emite um parecer diferenciado, o versículo seguinte diz, e ele era em tudo submisso. Agora, sabe, a lógica da questão é que na Bíblia pensar diferente não é sinônimo de rebelião. Jesus disse, mãe,
nesse quesito a gente pensa diferente, mas eu sou submisso à sua pessoa. E Jesus voltou, ele era em tudo submisso. Quando Paulo escreve lá aos Filipenses, tem um texto muito interessante. Ele vai falando aos Filipenses, está lá no capítulo 3, versículo 15 e 16. Aí Paulo diz assim: e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Aí Paulo diz: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Olha, se vocês pensam diferente, Deus vai esclarecer. Agora, ande segundo aquilo que Deus tem te dado. Agora, se fosse o Paulo dos nossos dias, o Paulo ia dizer assim: o negócio é o seguinte, diferente, vocês são do capeta. Vocês pensam diferente? Rebelde. Nós vamos caminhar aqui. Mas veja essa marca da maturidade do apóstolo. Se a questão que se pensa diferente não fere os essenciais da Bíblia, então a gente pode caminhar junto, Deus vai mostrar a vocês isso. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião. O que você pensa? Eu penso isso. Eu acho que deveria ficar solteira. E é engraçado, né? Paulo diverge até de Deus lá em Gênesis 18, porque Deus falou: não é bom para o homem estar só. Mas olha que interessante, como é que havia essa liberdade de se expor um parecer. Em muitas denominações, falar o que se pensa e divergir de um pensamento é um ato aberto de rebelião. Dessa forma, as pessoas se calam e acabam falando nos bastidores. Irmãos, preste atenção. Desconfie daquele liderado, que tudo que você fala com ele, ele diz aham. Às vezes o cara ia até opinar uma coisa, ele já ia por uma direção, você falou outra diferente, ele sai da direção dele e volta para a sua. Não, pastor, eu não gosto muito desse negócio de G12. Eu, pastor, não, eu creio. Não, eu creio também, pastor, é verdade. É de Deus, pastor. Na hora ele volta. Cuidado, olha, tem pastor que está criando bomba relógio dentro da igreja. O cara não pode falar o que ele pensa, não pode falar nada, é aquele negócio que eu falar, você escuta, cala, tal. O cara vai criando indiferença, vai criando, fala aqui, ele vai guardando, daqui a pouco, bum, sai e leva metade da igreja. Meu Deus, mas como é que você fez? Eu não sabia que você pensava diferente. Nunca deixou ele falar nada. Gente, é melhor você estar do lado de alguém que é honesto com você e fala: olha, neste ponto eu penso diferente, mas estou contigo. Sou submisso a você. Isso é a visão bíblica, eu acredito. Outra marca de religiosidade. Ausência de intimidade com o Pai. Veja você no versículo 26. Quando ele vem, ouve a música, as danças. No versículo 26. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Eu achei interessante porque ele não foi ao pai. Ele não foi conversar com o pai, ele não chama o pai. Gente, ele não tinha intimidade com o pai. Em nenhum momento ele chamou o pai de pai. E eu descobri, gente, que o espírito da religiosidade, ele rouba a paternidade de Deus nas nossas vidas. O espírito da religiosidade, ele age nos deixando e nos fazendo sentir órfãos. Ele age na área da orfandade. Ele rouba a mentalidade de Deus como Pai e te faz ver Deus apenas como Senhor. E Deus se torna apenas Senhor, não é mais Pai. Então esse espírito age na área da orfandade. Outra evidência de religiosidade, olha aí. Inveja aguda.
Versículo 27. E ele informou, o criadão deu uma informação para ele. Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com morte. Estava lá o povo tudo dançando, aquela festa, aquela alegria. Oh, todo mundo lá, o irmão, o filhão voltou. Todo aquele clima de festa, de gozo, de alegria. Aí quando o criado dá a notícia, pensando que o cara vai dar um glória a Deus, um aleluia, aquilo faz mal para ele. Olha, aconteceu um grande milagre na vida do teu irmão. Aconteceu algo sobrenatural com o teu irmão. Aí quando ele conta pensando que o rapaz vai dar um glória a Deus, ele diz, oh, já estava orando por isso. Pelo contrário, versículo 28, ele se indignou. A palavra no grego quer dizer ser incitado à ira. Olha só, gente, ser provocado. Aquela notícia, ao invés de ser uma boa notícia, provoca raiva, provoca ódio. E eu descobri que um dos sintomas de religiosidade no nosso meio é também inveja aguda. Irmãos, o que acontece quando nós nos ressentimos das coisas boas que acontecem com os outros? Em Campinas, uma irmã me falava, olha pastor, eu tenho medo de dar testemunho na igreja, porque quando eu vou falar de bênção, geralmente depois de alguns dias aparece irmão para me pedir perdão, porque não gostou muito do testemunho de bênção que eu dei. Eu lembro de um rapazinho que eu convivia com ele, na verdade não era nem um rapazinho, era um líder que caminhava comigo, era um pastor, era um dos pastores da igreja onde eu fazia parte, todas as vezes que acontecia alguma coisa boa, você já viu? Eu chegava e ia contar, mas ia contar com tanta alegria, alguma restauração, alguma bênção, alguma coisa que Deus fez. Quando eu contava, ele olhava para mim e falava assim, olha, cuidado com o orgulho, hein? Cuidado. Olha, aconteceu uma coisa, cuidado com o orgulho. Cuidado. Aí jogava aquele balde de água fria. Meu Deus, não posso falar coisa boa que esse cara fala, cuidado com o orgulho, cuidado com a vigia e ora, hein? Por quê? Porque tem coisas boas que ao invés de alegrar o coração, machuca, causa náusea, inveja. E olha, irmãos, em Mateus 27, 18, Pilatos viu isso. Ele sabia que o tinham entregado por inveja. Mateus 27, 18. Atos 5,17, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos fariseus, tomaram-se de inveja. Inveja é também marca de religiosidade. E fica aí algumas perguntas. Responde para você, não precisa levantar a mão. Você inveja o ministério de alguém? Não precisa levantar a mão, não. Você fica feliz, olha lá. Você fica feliz com a notícia ruim de alguém que é trazida até você? Alguém chega e fala, fulano, a igreja do fulano dividiu. Lá no coração você fala, glória a Deus. Você fala assim, aí com a boca você fala assim, ô Jesus, tem misericórdia. Lá dentro, ô, isso é bom demais. Fulano, olha a igreja do outro cara lá, não está crescendo. Você fala, ô Jesus, tem misericórdia. Lá no coração você diz, ô Jesus, isso é bom. Você disfarça a sua inveja fazendo exortações. Gosta quando a igreja do outro divide-se ou não cresce? O crescimento de alguém lhe incomoda? Irmãos, a inveja é desejar que o outro não tenha o que ele tem. A inveja é muito mais do que querer o que o outro tem. A inveja é aquele desejo de que o outro não tivesse aquilo que ele está tendo. Agora eu acho bonito isso na Bíblia. Tem um texto que me levou a ficar apaixonado por João Batista. Eu sempre vi João Batista como aquela figura mais sisuda, mas tem um texto aqui que eu fiquei fã do João Batista. Olha lá em João 3. João 3, esse texto eu queria que você olhasse. Neuza, é até 11. Até 11? Até 11?
Até 11. Tá bom. Vou pegar... Vamos tentar correr. João 3. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava batizando em Edom. Olha lá. Perto de Salim, porque ali havia muitas águas. E para lá, João 3, 22. Estou lendo 23. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porquanto havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não havia sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, olha lá, suscitou-se o que? Uma contenda, com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, olha o motivo da contenda, hein? Olha lá, vê se você lembra de alguma coisa. Mestre, João, aquele que estava contigo além do Jordão, sabe aquele Jesus lá, do qual tens dado testemunho, está batizando. Olha, tem um problema, todos lhe saem ao encontro. Então está havendo um problema aí de concorrência. O pessoal está indo lá. Está todo mundo indo lá. Aí João, se fosse algum de nós, é que Deus tenha misericórdia, né? Respondeu João, a resposta de João, olha, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Mesmo sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo que está presente e o ouve. Muito se alegra por causa da voz do noivo, porque esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista diz o negócio seguinte, olha, o homem não pode receber nada se do céu não for dado. Eu sou o precursor, eu tenho meu papel. Muito se regozija o amigo do noivo. Essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Se fosse o nosso caso, a gente ia criar uma série de... Terminou, pastor? Eu já preguei 30% da mensagem só. Vamos lá. Quinta característica. Ausência de alegria. Em nenhum momento há sorriso. Em nenhum momento há festa. Outra característica da religiosidade. Dureza de coração. Diz o texto lá em Lucas 15, versículo 28. E ele se indignou e não queria entrar, saindo o pai, porém, procurava conciliá-lo. Havia dureza de coração. Outra característica de religiosidade, mentalidade escrava. No versículo 29 diz o texto, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo. Olha, gente, isso é uma coisa muito forte. Há tantos anos que te sirvo. A palavra sirvo no grego é escravo. Há tantos anos sou teu escravo. Olha que coisa esquisita. Este rapaz, ele era filho, mas ele se sentia escravo. A relação dele com o pai não era filho-pai, mas era servo-senhor. Outra característica da religiosidade, legalismo acentuado. Veja você no versículo 29 ainda, quando ele diz, há tantos anos que te sirvo. Olha a afirmação do moço. Sem jamais transgredir uma ordem tua. Irmãos, já pensaram nisso? Há tantos anos que te sirvo, olha, escuta bem, olha o teor, sem jamais quebrar uma ordem. Uma. 4 coisas que eu vi aqui. Primeiro, a extrema rigidez. Ele transmite a ideia de que não erra. Quem está contaminado, ele transmite a ideia de que não erra. Há tantos anos que te sirvo, nunca quebrei uma regra. Então, há essa extrema rigidez. Ele transmite a ideia de que ele não erra. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma neurose, muitas vezes no nosso meio, eu chamo ela de pecadofobia. Fala para o seu vizinho, pecadofobia. O que é pecadofobia? É o medo de errar.
Não creio, eu não posso errar, eu não posso pecar, porque papapá. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Só tem um jeito de não errar. Chega no seu quarto, tranca a porta, manda amarrar seus pés, suas mãos para trás, bota uma maçã na sua boca e fica o dia todo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Talvez você não consiga pecar. Talvez. A marca do filho não é ausência de erros. Quem assim pensa, lá em 1 João 1, 8, 9, 10, diz: aquele cara, aquele crente que diz que não peca, é mentiroso. Peca sim. Irmão, seria muito bom, porque muitas vezes nós líderes, a gente se porta como se a gente não pecasse. Eu sei que tem gente que acha que pastor nem no banheiro vai. Eu pensava que pastor era até assexuado. Um dia na igreja eu era novo, eu fui lá, estava em retiro espiritual, quando eu entrei no banheiro estava meu pastor. Eu falei, meu Deus do céu, o pastor vai no banheiro? Jesus! Mas porque às vezes nós pastores, líderes, a gente se porta como super-herói. Está sempre falando de bênção e vitória, tarará, tarará. Ninguém quer falar de erro nenhum seu. A pessoa olha e tem a impressão de que esse cara jamais pecou. Cara não é. Esse cara é de outra natureza, ele é anjo, né? Tem aquele negócio, é o anjo. Orgulho espiritual é a segunda evidência que tem a ver com esse legalismo. Orgulho. Ele é orgulhoso. Ele confia na sua justiça. Como aquele fariseu que foi diante de Deus e ele orou. Diz o texto lá que a parábola de Jesus falando de alguns que confiavam em si mesmos. Se consideravam justos e desprezavam os outros. O cara foi no templo e disse, ó Deus, muitas graças te dou, porque eu tenho orado, eu não sou como estes homens, eu oro tantas vezes, olha, jejuo 2 vezes por semana, olha, o fariseu jejuava também, 2 vezes por semana eu jejuo, ó Deus, graças te dou por mim, oh glórias a eu, glórias a mim, aleluia a mim. Quantas vezes eu me lembro, eu mesmo na igreja, depois que eu fui contaminado, estava lá adorando. Daqui a pouco eu olhava para o lado, eu sabia do irmãozinho, falou, coitado, levantando a mão, oh Deus, tem misericórdia desse cara. Daqui a pouco eu vi um no chão no espírito, eu conhecia a vida daquela pessoa, ele tinha as fases, mas olhava, está na carne, Deus não vai derrubar esse cara, não são de jeito. Esse cara, se eu fosse Deus, eu não faria isso. Tantas vezes a gente é questionado, não me lembro, qual é o êxito, o segredo do êxito ministerial? Qual é o segredo, irmão? Conta para mim, porque eu tenho pago o preço. Porque eu, glórias a eu, aleluia eu. Olha aqui, irmão. Eu. Quando chegaram para Jesus e perguntaram, bom mestre, Jesus olhou e disse, por que me chamas bom? Só um é bom, que é o Pai. Quando o faraó chegou para José e disse, ouvi José a teu respeito, de que quando tu ouves o sonho, tu, faraó, você é o cara. José olhou para ele e disse, isso não procede de mim. José poderia ter dito, faraó, eu tenho pago o preço, né, faraó? Isso acontece, claro, porque há um preço. José olha e diz, olha, eu oro, busco, mas isso é graça de Deus. Isso não procede de mim. Quando o Pedrão passou lá com João e curou aquele cego, aquele paralítico na porta do templo, Pedro olhou, o pessoal ficou apavorado, Pedro olhou e disse assim, por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito? E nada disso, foi a graça, foi a fé no nome de Jesus Cristo. Mas quando a religiosidade entra, o eu começa a crescer. Hipocrisia. O cara, aí sim ele começa a entrar na hipocrisia, porque ele não consegue manter isso. Por trás, ele vai acumulando sujeira. Outra marca, rituais ao invés de aconselhamento. Olha, ele, através de comunhão. Ele não tem intimidade com Deus. E agora fica a pergunta intrigante. Olha aí, recebe essa aí. Como é possível nunca ter quebrado um mandamento e não ter intimidade com o Pai? Como
é possível alguém dizer, jamais quebrei uma ordem tua, mas eu não consigo te chamar de pai? É possível sermos experts em regras, rituais e não termos qualquer comunhão com Deus. Oitava característica, raiva oculta de Deus. Esse moço chega para o pai e fala, olha, eu fiz assim há tantos anos que te sirvo sem quebrar uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ele está dizendo, eu estou com raiva do Senhor, o Senhor é injusto, o Senhor abençoa a todos menos a mim. Esse ódio pode ser oriundo dos mais altos padrões de perfeição que o mesmo imagina que Deus impõe sobre ele. Nona característica, rigidez com os outros. Ele diz, vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Esse filho na verdade era o seu irmão. Olha, irmãos, quando a religiosidade vem, gente, presta atenção, anota aí com letras garrafais, o espírito da religiosidade não gosta de gente. Será que você nunca ouviu na igreja? É eu e Deus, irmão. É eu e Deus. Gente, a gente passa a não gostar de gente. Olha, coloca aí um sintoma de religiosidade, vida solitária. A gente passa a não gostar tanto de pessoas. A gente passa a ver as pessoas com um certo asco. Sabe? A gente não gosta mais tanto de gente. A gente elevou tanto uma doutrina, um princípio, que pessoas ficaram em 10º, em 20º, e por esses princípios a gente dá a vida, a gente não morre por pessoas. Jesus não morreu por princípios, ele morreu por gente. A gente morre pelos princípios, mas gente a gente mata. Se possível a gente mata, a gente expulsa, a gente bota para fora, a gente arrebenta com gente, para justificar a nossa ortodoxia orgulhosa. Completa incompreensão da graça de Deus. Esse cara falou, eu não entendo como é que o Senhor fez um negócio desse, esse cara não merecia nada disso, como é que ele foi lá? Eu não entendo esse negócio de graça de Deus. Irmão, presta atenção numa coisa, eu descobri que no fundo, eu não cria na graça. Irmãos, eu não sei se eu posso afirmar isso, mas a maioria de nós fala da graça da boca para fora. A gente, na verdade, não crê e não consegue viver a graça. Por que há tanto problema de culpa? Nós falamos aqui. Por que culpa é a enfermidade mais frequente na vida de um crente? Porque há esta dificuldade de viver a graça. Só para encerrar, pastora, só alguns sintomas de consequência. Olha lá, cansaço e exaustão, estresse. Quem aqui está cansado, é líder, já é sintoma também de religiosidade. Então já fica sabendo. O que acontece quando o nosso evangelho que pregamos vira uma sobrecarga? É o mártire de cristianismo. Outra consequência, culpa crônica e perfeccionismo. A pessoa está sempre se culpando. Irmãos, presta atenção, às vezes até a oração piora a pessoa. Sabe por quê? Porque ela tem na cabeça dela assim, não está bom, Deus está falando, ela sente, Deus está falando, não está bom, então ela vai orar. Então o perfeccionista, ele fica neste círculo interminável tentando satisfazer um Deus que está sempre insatisfeito e incontente. É como se Deus estivesse falando para ele, não está bom, não basta. Quando o líder estava ministrando, não está bom, não basta. Você orou quanto tempo? Meia hora, não está bom. Orou quanto tempo? 1 hora, não está bom. Então o cara ora 10 minutos, não está bom, 1 hora não está bom, 2 não está bom, nunca está bom. Ele é literalmente condenado quando age e quando não age. Tem gente no nosso meio que o cara se culpa até porque ele não está sentindo culpa. Eu estou me sentindo culpado, pastor, por quê? Porque eu estou sem me culpar. Eu estou com culpa de não sentir culpa. Aí o cara vai orar, vai ler a Bíblia, quando ele termina, ao invés daquilo alimentar, vem na cabeça dele, não está bom, hein? Podia ter feito mais.
mais, e o cara vai se esgotando, vai se esgotando. Não sabe receber o perdão de Deus. Irmãos, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas a igreja evangélica da atualidade tornou complexo demais o perdão de Deus. Eu fico pensando na forma como Jesus perdoava filho. Alguém te condenou? Nem eu. Vai, não pegues mais. Perdoado. Perdoado, cara. Agora hoje o cara tem que pagar a penitência. Mas... um pastor lá de Vitória, coitado. Eu fui aconselhar, ele entrou numa crise, nem chegou a um adultério. Mas primeiro ele foi procurar um apóstolo, não sei aonde. Aí ele confessou. Desse apóstolo ele foi para outro apóstolo. Eu sei que ele caçou 5 para confessar. Então a ordem foi, ele confessou para os apóstolos, depois para a mulher, depois para a liderança, depois para os filhos, depois tinha uma nora que não era crente, ele confessou para ela também. E aí ele já estava pensando, marcando para confessar para a igreja. A mulher queria vir fazer um retrato falado de onde foi a queda, para ver uma confissão, uma remissão ali, para fazer uma quebra. Então, eu fico pensando que esse perdão de Jesus, tão simples, a gente não consegue viver mais. Porque a religiosidade perturba-se com a simplicidade. A gente quer trabalho, obras. A gente quer penitência. E é engraçado, eu fiquei pensando, porque antes da nossa conversão, o sangue de Jesus apagava tudo, né? O cara chega, você está em adultério, Jesus perdoa. Seu pecado, matei 500, Jesus perdoa. O que você fez? Roubei, Jesus perdoa. Aí o cara se converte, até o batismo a gente leva o cara mais ou menos na maciota. Deixa o bichinho aí quietinho e tal. Quando batizou, Deus te ama como você, vem como está. Aí vai levando, batizou, depois da reunião do batismo, o negócio acabou a graça. Agora, meu irmão, é pau na moleira. Pastor, pequei. Vai confessar para quem? Pulando, para dar uma cobertura, papapá, não sei. Irmãos, eu sei que a confissão, tem realmente confissões que a gente tem que fazer para alguém. Mas eu não sei se a coisa ficou difícil demais. Eu fico pensando, tem gente que só vai usufruir desse perdão que a gente tanto prega só no céu. Ou no milênio. É culpa. Eu fico pensando que aquele pai da parábola tinha um coração tão perdoador, que quando o filho lembrou dele, o filho pensou, esse pai tem perdão, ele volta para casa. Por que tem muita gente que não volta para a igreja? Porque sabe que na igreja não tem perdão. Se esse pai não fosse perdoador, quem sabe essa parábola seria a parábola do filho que não voltou. Vida solitária, sem amigos. Jesus tinha amigos, ele disse, Lázaro, meu amigo, ele disse, já não sois apenas servos, mas amigos. Jesus tinha amigos. Eu não sei se você já escutou aquela frase, pastor, no mundo eu tinha amigo, mas na igreja, não. O espírito da religiosidade, a palavra fariseu quer dizer separado, ele nos separa de gente. E olha, eu costumo dizer, pastor, às vezes nem irmão é um do outro, pastor é colega. Não há essa intimidade. Outra área, perversão sexual, porque ele vai carregando peso, e ele vai precisar de um descanso, de uma válvula de escape. Aonde vai? Para a perversão. Então ele é legalista para um lado e perverso para o outro. Finalmente, divisão e frieza do amor. Não deu tempo de falar tudo, mas quando sair o livro vocês vão comprar, vão ficar de pé. Me perdoe pelo atraso. Tem a apostila também. Eu sabia que não ia dar tempo de falar tudo, mas... Vamos ficar de pé. Enquanto você vai ficando de pé, eu vou falando do processo da cura. Primeiro, arrependimento. Segundo, perdoa quem te abusou. Perdoa. Terceiro, viva como filho de Deus. A maioria de nós vive como servo. O pai no final não disse, meu servo. Tudo que é meu é teu, meu servo. Eis que te digo, servo meu. O pai disse, meu filho. Ande no Espírito, ore pedindo o primeiro amor.
Treine a transparência, porque a religiosidade trabalha muito com hipocrisia. Treine a transparência. Restaure os relacionamentos profundos. Retorne a Deus. Vamos orar. Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração. Ora comigo assim, Pai Celestial. Eu peço que a Tua palavra traga essa mudança para a minha vida. Senhor, o Teu Evangelho que traz vida. Tira, Senhor, todo fermento de morte da minha vida, do meu coração. Senhor, eu quero perdoar pessoas que abusaram de mim, pessoas que me feriram, pessoas que me contaminaram, pessoas que foram tão cruéis, pessoas que me traumatizaram. Senhor, eu quero perdoar essas pessoas. E eu peço, Senhor, restaura a identidade de filho no meu caráter. Limpa a minha mente, Senhor. Senhor, eu sei que a minha função é servir, mas a minha identidade, o meu ser, é ser filho do Senhor. Pai, limpa a minha mente, limpa o meu coração, quebra o controle da religiosidade na minha vida. E que a partir de hoje, Senhor, essa palavra traga luz, traga vida, tire os pesos, me ajuda, Senhor, a viver a graça. Senhor, eu não quero vencer o pecado com a lei, com a minha força, com o meu braço. Eu quero vencer o pecado através da Tua graça, através do Teu Espírito, em nome de Jesus. E me ajuda, Senhor, a desfrutar dia a dia do Teu Evangelho, que é vida, que é graça, que é perdão, que é renovo sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.